Bem, hoje eu quero dar algumas informações a respeito de algumas atitudes que algumas mães tomam, né? Principalmente essas mães mais jovens, né? Às vezes porque pega informação na internet e tem uma interpretação a respeito daquela informação, às vezes errada. Chegam pessoas aqui, tá certo? É, Relatando que a criança de 8 meses, às vezes até menos, 9 meses, um ano, tá com. E ela interpretando, tá certo? Que a criança está com dor de ouvido, tá certo? E quer colocar gotas no ouvido da criança, tá certo? Assim, porque alguém sugeriu que existe uma inflamação, uma suposta infecção, e a pessoa tomar a atitude de botar gotas no ouvido da criança, não façam isso. É uma estrutura muito delicada, o ouvido da criança, uma estrutura muito delicada. Além de informação, tecido muito sensível. A substância que tem naquela gota, naquele medicamento, naquela composição, às vezes nem é indicado para criança, só para adulto. Tá certo? E se alguma atitude tiver que ser tomada em relação a esse medicamento, apesar da indicação ser para adulto, tem que tomar o médico, em caso de uma emergência, né? Dessa necessidade, né? Após análise, tá certo? Outra coisa, às vezes eu fico relatando que a criança está chorando, ela parece que está com infecção na garganta. Eu li a garganta da criança e a criança, a garganta está muito irritada, inflamada. Eu quero dar um antibiótico. Porque eu tinha a substância indicada para isso por alguém que disse, ou alguém em casa tomou, vou dar para a criança. Não façam isso, tá certo? Eu sempre digo, o antibiótico é uma arma. É uma arma muito potente. Essa arma vai matar inimigos. Esses inimigos são bactérias, bactérias perigosas, que podem, quando eles chegam no intestino, o nosso organismo, ou na garganta, em toda a região do organismo, gera defesas. E essas defesas não são suficientes. Quando são suficientes, tudo bem. Quando não, é que entra com essa arma para combater, para não evoluir, para não trazer complicação. Aí, devido ao erro de uma interpretação, você vai jogar um fogo, tá certo? Como sendo um fogo, que é uma arma, munição pesada para atacar quem? Um inimigo que você nem sabe que tem. E quando se ataca um inimigo, tem as consequências, tá certo? É como você vai eliminar, você usa uma bomba para acabar com o inimigo aqui, mas outras estruturas vizinhas são afetadas. Tem as consequências, efeitos colaterais, a mesma coisa do medicamento. Ele elimina a bactéria sim, mas traz estragos. E se faz isso com critério, quando realmente é diagnosticado que existe e é preciso usar um antibiótico, e por quanto tempo. E na dosagem adequada, para não se ferir muito. E os antibióticos, quando são aplicados, às vezes, devidamente, traz sérios prejuízos. Porque são esperados prejuízos, porque é um ataque, tá certo? É uma arma, mas com critérios, tá certo? E esse critério quem avalia é o profissional, tá certo? Imagine se traz, quando prejuízos, quando é necessário, porque tem um inimigo, a pessoa usar sem ter nenhum inimigo, à toa, ficar usando à toa indevidamente, tá certo? Se uma criança apresentar, porque você interpretou, a mãe, tudo bem, a mãe se preocupa, ela vê o filho chorando, ela sente, ela quer resolver. Só que ela não pode tomar uma atitude assim, sem critério, tá certo? Tem que ter uma informação adequada para tomar uma atitude, para jogar um medicamento no organismo da criança. Até do adulto tem que ter cuidado, mais da criança, tá certo? Porque se ela está chorando e você interpreta, tá certo? No seu modo de pensar, você vê a criança sofrendo, você quer tomar atitude.
Você, antes de chegar para o profissional, dê umas gotinhas de dipirona. Você está com febre, com dor. Depois, identificar o problema, que vai ser identificado e tratado adequadamente. Dê um tempo para o organismo agir, para as defesas agir, para o organismo ver se combate, se supera esse problema. Aí você dá as gotinhas. Se não, a criança não está se alimentando, e ela precisa se alimentar. Se ela só mama, ela não está mamando. Aí você deu aquelas gotinhas e você procura o profissional para saber o que é que está acontecendo. Agora, dá antibióticos, porque você acha que tem infecção, que é altamente agressivo os antibióticos, à toa, não faça isso nem para problema de garganta, nem de ouvido, nem de intestino, que você está causando grande mal para o organismo da criança, tá certo? Por exemplo, a criança, um recém-nascido, acontece muito das pessoas procurarem a gente aqui, que o recém-nascido, ele sente muitas cólicas, que é o que a gente ouve falar desde criança, tá certo? Que ele é espremedeira, né? A criança quer defecar, mas não consegue. Existe aquela formação de gases, né, no intestino, causa cólicas, a criança chora muito, tá certo? Aí às vezes a pessoa toma lá, pega, vai dar uma quantidade de gotas de um antiespasmódico, Buscopan ou outro, sem a devida orientação. Isso não é bom, claro que não. Porque o organismo da criança, mesmo com leite materno, tá certo? O leite dele, que é produzido para ele, às vezes ele estranha o organismo dele ainda, né? E não chegou ainda um alimento, né? Essa fonte que ele experimentou, ele mesmo experimentou, ainda não chegou. Estava sendo fornecido pela placenta, quando ele estava na barriga da mãe. Aí quando ele está sugando aquele alimento, o organismo vai se adaptando, mesmo aquele leite sendo produzido para ele, às vezes gera algumas inflamações, algumas, né? Mas o organismo dele vai se adaptando e tudo chega ao normal, tá certo? Muito cuidado para não estar dando à toa alguns medicamentos. Quando é necessário, a gente tem como orientar, porque às vezes isso é problema já genético, né, do intestino da mãe ou do pai, que a criança herdou e está já começando a se manifestar. Mas é de fácil resolução na maioria dos casos. Sim, às vezes, por falta de orientação, a mãe começa a fornecer alguns alimentos fora da amamentação, tá certo? Por quê? O primeiro alimento, de preferência, é o leite materno, tá certo? Que foi preparado para ele, a composição nutricional, a composição química para o bebê. Se tem algumas reações, ele vai se adaptando e tudo volta ao normal. Quando você começa a dar o alimento extra, você tem que ser na quantidade adequada. É isso? Para que não cause reação, alguma rejeição, àquela composição daquele alimento que foi fornecido. Porque às vezes a composição daquele alimento, apesar de ser pediátrico, o organismo da criança pode rejeitar algumas estruturas, alguma composição daquele alimento que foi industrializado. Isso pode acontecer. E assim mesmo o organismo ainda pode se adaptar, porque tudo no nosso organismo tem um poder, ele procura se adaptar. Daí se ele procura, é questão da sobrevivência. A gente ainda vai falar mais sobre esse assunto para não se alongar muito, tá certo? Sobre esses cuidados que a mãe deve ter básicos, né? Sobre a sua criança. No sentido de não oferecer o que acha que deve, ou que alguém falou, tá certo? Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, Valdério Freire, Farmacêutico Informa, no YouTube. Todo dia eu estou dando essas informações e outras, tá certo? Para esse canal crescer e como incentivo, né? Para a gente continuar fazendo. Um bom final de semana.